Sempre acreditei que os números contavam a verdade. Diferente das pessoas, eles não escondem motivos, não vacilam e, certamente, não mentem. Como CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, construí um império baseado nesse princípio. Os dias se misturavam com as noites, as paredes da sala de reuniões tornaram-se mais familiares que as da minha própria casa, e minha mente vivia repleta de prazos, lucros e projeções. Cheguei ao escritório naquele domingo como sempre fazia, antes do nascer do sol, café na mão, já calculando a semana que viria. O prédio espelhado na Avenida Faria Lima, coração financeiro de São Paulo, parecia ainda mais imponente na quietude da madrugada. De lá do alto, no 20º andar, podia ver a cidade ainda adormecida, enquanto os primeiros raios de sol tingiam os edifícios. Não percebi o silêncio dos corredores, a quietude dos elevadores. Minha mente já estava nos relatórios financeiros trimestrais, particularmente na anomalia preocupante na divisão 3. Alguém havia feito ajustes que não faziam sentido, mas, estranhamente, funcionavam. Eles corrigiam um erro que ninguém mais havia notado. Curioso, segui os registros de login, esperando encontrar um estagiário ambicioso ou um analista que tivesse ultrapassado seus limites. Passei pelo setor de desenvolvimento, completamente vazio àquela hora, com apenas o zumbido dos servidores como companhia. As luzes se acendiam automaticamente com meus passos, criando um caminho iluminado pelo andar silencioso. Ao dobrar o corredor, notei a porta da sala de conferências de vidro ligeiramente aberta. Dentro, uma menina, não mais que 10 anos, estava em pé numa cadeira, rabiscando furiosamente no quadro branco com equações tão intrincadas que precisei apertar os olhos para enxergar direito. Ela não me notou imediatamente. Estava concentrada demais, com as sobrancelhas unidas em profunda concentração. O que está fazendo aqui? Pensei comigo mesmo, paralisado pela surpresa. Minha primeira reação foi de preocupação com a segurança, como uma criança havia entrado num prédio corporativo de alta segurança em pleno domingo? Fiquei observando por um momento, fascinado pela destreza com que ela manipulava aquelas fórmulas complexas. Seus cabelos cacheados caíam sobre o rosto enquanto ela se esticava para alcançar o topo do quadro, e ela os afastava com impaciência, sem interromper seu fluxo de pensamento. As equações que ela escrevia não eram simples, eram algoritmos de otimização que estávamos tentando desenvolver havia meses. Algoritmos que eu mesmo havia começado e que minha equipe de PhDs em matemática e ciência da computação estava tendo dificuldade para aperfeiçoar. E ali estava uma menina, resolvendo-os como se fosse um jogo de quebra-cabeça. O prédio estava em silêncio absoluto, exceto pelo suave chiado do marcador no quadro branco. O ar-condicionado murmurava baixinho, criando uma trilha sonora constante para aquela cena surreal. Pela janela, São Paulo começava a despertar. Os primeiros ônibus circulavam nas avenidas ainda vazias, e algumas luzes se acendiam nos apartamentos vizinhos. Mas dentro daquela sala, éramos apenas eu e aquela menina misteriosa, suspendidos num momento que parecia fora do tempo. Ela mordiscava o lábio inferior enquanto calculava, exatamente como eu fazia. Usava um vestido simples, azul com pequenas estrelas brancas e tênis surrados. Não parecia assustada ou perdida, pelo contrário, movimentava-se pela sala como se conhecesse bem o espaço. Ao lado dela, na mesa, havia uma mochila colorida da qual ela ocasionalmente pegava um caderno para consultar algo. O que está havendo aqui? Continuei me perguntando, sentindo uma estranha familiaridade que não conseguia explicar. Algo naquela cena me incomodava profundamente, como uma música cuja melodia você reconhece mas não consegue identificar. Observei as mãozinhas dela se moverem com precisão, traçando símbolos matemáticos com uma confiança que muitos dos meus funcionários não possuíam. Dei um passo à frente, e o assoalho rangeu sob meus pés. A menina congelou por um instante, o marcador suspenso no ar, mas não se virou. Continuou escrevendo, agora com ainda mais intensidade, como se estivesse correndo contra o tempo para terminar algo importante. Aproximei-me ainda mais, até poder ver claramente o que ela escrevia. Era exatamente a solução para o problema que minha equipe estava enfrentando, uma abordagem completamente nova, elegante em sua simplicidade. Como isso era possível? De onde vinha essa criança?
E como ela tinha acesso aos nossos sistemas? A luz da manhã entrava obliquamente pelas janelas agora, criando padrões geométricos no chão. Os números e fórmulas no quadro pareciam quase brilhar, como se tivessem vida própria. E quanto mais eu olhava para aquelas equações, mais reconhecia nelas não apenas a solução para nossos problemas técnicos, mas também um estilo familiar de resolução, um método que eu não via há muito tempo, desde. Senti meu coração acelerar. Era impossível, mas ao mesmo tempo. No canto do quadro, havia uma pequena assinatura, Método Valentina. Valentina. Um nome que eu havia enterrado fundo na memória, junto com promessas quebradas e sonhos abandonados. Quem te ensinou isso? Perguntei finalmente, minha voz cortando o silêncio como uma lâmina. Ela não se assustou. Não entrou em pânico. Virou-se lentamente, seus olhos encontrando os meus com uma calma madura demais para seu rosto infantil. Minha mãe me ensinou, disse ela, quase num sussurro, como o vento passando por uma memória esquecida. Então veio o golpe que me tirou o fôlego. Você esqueceu da gente, não é? As palavras dela não faziam sentido, até que fizeram. Minha mente cambaleou por um nevoeiro de possibilidades, tentando freneticamente encontrar equilíbrio. Olhei para o rosto dela novamente, desta vez realmente olhei. Havia algo familiar em seus olhos, suas maçãs do rosto, na maneira como seu lábio inferior tremia quando estava pensando. Os números no quadro desapareceram. Tudo o que eu podia ver era ela. Como é seu nome? Perguntei, minha voz estranhamente frágil. Sofia, respondeu ela, ainda me estudando como se estivesse diante de um estranho familiar. Sofia Monteiro Almeida. Meu sobrenome. Meu sobrenome estava ali, no nome dela. Senti as pernas fraquejarem e precisei me apoiar na mesa de conferência. Sofia. Um nome que Valentina sempre adorou. Quantos anos você tem, Sofia? Continuei, embora já estivesse fazendo as contas mentalmente. 9 anos, 7 meses e 12 dias, respondeu ela com precisão matemática. Nasci no dia 18 de agosto. Memórias vieram à tona, desarquivadas, sem filtro. Uma mulher que eu amei intensamente. Uma época antes de me enterrar em salas de reunião. Uma despedida que parecia abrupta demais. Eu tinha convencido a mim mesmo que aquele capítulo estava encerrado. Mas a evidência estava ali na minha frente, carne e osso, segurando um marcador como uma varinha mágica e demonstrando um conhecimento que nenhuma criança deveria possuir. 10 anos atrás. A última vez que vi Valentina foi há quase 10 anos. As contas batiam perfeitamente. Sofia cruzou os braços, paciente, como se estivesse me dando tempo para processar. Reconheci naquele gesto a mesma paciência de Valentina, que sempre dizia que algumas pessoas precisam de tempo para digerir verdades difíceis. Principalmente eu. Como você entrou aqui? Perguntei, tentando ganhar tempo enquanto minha mente trabalhava freneticamente. Mamãe tem cartão de acesso, explicou Sofia com naturalidade, apontando para um crachá na sua mochila. Ela trabalha na divisão de segurança cibernética. Todo sábado ela me traz para o espaço Kids enquanto termina alguns trabalhos. Mas hoje ela teve uma emergência e precisou ir ao data center em Alphaville. Disse que eu podia ficar na sala infantil, mas você decidiu explorar, completei, começando a entender. Nossa empresa tinha uma sala recreativa para filhos de funcionários que precisavam trabalhar nos finais de semana. Uma política que eu mesmo havia aprovado anos atrás, ironicamente pensando na retenção de talentos com família, algo que eu mesmo nunca priorize. Eu já conhecia o prédio, Sofia deu de ombros. E queria terminar as equações. Sabia que estavam com problemas no sistema de otimização de tráfego de dados. Eu pisquei, atônito. Como você sabia disso? Mamãe conversa sobre o trabalho em casa. Ela não fala os detalhes confidenciais. Sofia apressou-se em esclarecer, como se temesse meter a mãe em problemas. Mas eu gosto de matemática, então às vezes ela me explica os problemas de maneira simplificada. Simplificada. Aquilo não era nada simplificado.
Era um nível de compreensão matemática avançada que poucos adultos possuíam. A luz do sol agora invadia completamente a sala, inundando o espaço com claridade dourada. Do lado de fora, São Paulo ganhava vida lentamente. Podíamos ouvir as primeiras buzinas, o distante rugido dos ônibus. Mas dentro daquela sala, o tempo havia parado. Sofia e eu, pai e filha, um encontro que o destino havia orquestrado através de algoritmos e coincidências estatisticamente improváveis. Valentina Monteiro, murmurei o nome dela, sentindo o estranho em minha língua após tantos anos. Sua mãe trabalha aqui há quanto tempo? 6 meses, respondeu Sofia. Antes, trabalhávamos no Rio. Mas mamãe disse que São Paulo oferecia melhores oportunidades. Ela fez uma pausa, mordendo o lábio. Ela não sabia que esta era a sua empresa. Só descobriu depois que foi contratada. Isso explicava porque eu não sabia. Como CEO de uma companhia com mais de 5.000 funcionários, eu não acompanhava todas as contratações. E Valentina sempre foi discreta, orgulhosa demais para buscar qualquer tipo de contato ou vantagem. Ela sabe que você está aqui? Sofia abaixou a cabeça, um gesto culpado. Não exatamente. Ela acha que estou na sala infantil. Mas eu queria ajudar com o problema. Vi os códigos no computador dela ontem à noite e pensei em uma solução. Olhei novamente para o quadro, para as equações complexas. A solução era brilhante. Inovadora. Uma abordagem que combinava métodos que nem eu tinha considerado. E vinha da mente de uma criança de 9 anos. Minha filha. Minha filha. As palavras ecoavam em minha mente como um sino. Eu tinha uma filha. Uma filha que não conhecia, que não vi crescer. Uma filha que herdara não apenas meus traços físicos, mas também minha aptidão para números e lógica. Era como olhar para um espelho do passado, para o menino que eu fui, fascinado por equações e problemas matemáticos. Por que você nunca nos procurou? Perguntou Sofia subitamente, sua voz pequena mas firme. Não havia acusação ali, apenas curiosidade genuína. Como um problema matemático particularmente intrigante que ela não conseguia resolver. A pergunta me atingiu como um soco no estômago. O que eu poderia dizer? Que estava ocupado demais construindo um império? Que tinha medo de compromissos? Que achei que Valentina ficaria melhor sem mim? Todas essas respostas pareciam vazias, insuficientes diante daqueles olhos que me estudavam com tanta intensidade. Eu não sabia sobre você, admiti finalmente, a verdade simples e dolorosa. Sua mãe e eu, nos separamos antes que eu soubesse que ela estava grávida. Sofia assentiu lentamente, processando a informação. Mamãe disse que você era muito importante e ocupado para nós. Que tinha um mundo inteiro para conquistar. Cada palavra era como uma adaga. Era exatamente o que eu dizia a mim mesmo, um mantra que repetia para justificar todas as relações que sacrifiquei no altar do sucesso profissional. Eu era importante demais, ocupado demais, comprometido demais com minha visão para me deixar distrair por relacionamentos. Ela está certa, respondi, a garganta apertada. Eu era assim. Talvez ainda seja. Fiz uma pausa, procurando palavras. Mas isso não significa que foi a escolha certa. Sofia inclinou a cabeça, avaliando minha resposta como faria com um problema matemático. As pessoas mudam, ela disse finalmente. As variáveis se alteram com o tempo. Mamãe sempre diz isso. Senti um sorriso involuntário. Tão jovem e já filosofando sobre as constantes mudanças da vida. Definitivamente filha de Valentina. Sofia, você. Hesitei, incerto sobre como perguntar. Você sabia quem eu era? Antes de hoje? Ela assentiu, tirando algo da mochila. Era uma revista de negócios, com meu rosto na capa. Vi sua foto no ano passado. Perguntei para a mamãe por que tínhamos o mesmo sobrenome. Ela me contou que você era meu pai, mas que tinha uma vida muito diferente da nossa. Não havia ressentimento em sua voz.
Apenas a constatação de um fato, como um teorema matemático. Causa e efeito. Escolhas e consequências. Por um momento, fiquei sem palavras. O silêncio preencheu a sala, mas não era desconfortável. Era como se estivéssemos ambos recalibrando, ajustando nossos modelos mentais para incluir esta nova realidade. Pai e filha. Um encontro inesperado num domingo de manhã. Sua mãe vai voltar logo? Perguntei, subitamente ansioso. Sofia consultou o relógio na parede. Daqui a 1 hora, eu acho. Ela disse que não demoraria. 1 hora. 60 minutos para absorver uma década de ausência. Para conhecer a filha que nunca soube que tinha. Para me preparar para rever a mulher que um dia amei e abandonei. Sua mãe, Valentina. Nos conhecemos na Universidade de São Paulo. Eu cursava engenharia da computação, ela matemática aplicada. Nossos caminhos se cruzaram em uma disciplina de cálculo avançado, onde ela brilhava mais que todos. Valentina era tão brilhante quanto centrada, uma matemática com coração de artista. Eu já perseguia visões de impérios, enquanto ela falava de equilíbrio, de ter uma vida da qual não precisássemos fugir. Estávamos apaixonados, profundamente. Mas em algum ponto do caminho, escolhi a ambição acima de tudo. Sentei-me ao lado de Sofia, que agora terminava suas equações, perfeitamente à vontade com minha presença. Observei seus dedos pequenos traçando símbolos matemáticos com precisão, reconhecendo neles os mesmos gestos que Valentina fazia ao resolver um problema particularmente desafiador. Ela ainda toca violoncelo? Perguntei. A memória vívida de Valentina tocando bai em nosso pequeno apartamento em Pinheiros, o sol da tarde entrando pelas janelas enquanto eu programava no notebook. Sofia virou-se, surpresa. Como sabia? Ela toca para mim todas as noites antes de dormir. Sorri com a imagem. Algumas coisas não mudavam. Sua mãe acreditava que matemática e música eram linguagens irmãs. Equações que podíamos ouvir. Ela ainda diz isso, respondeu Sofia, com um sorriso que iluminou seu rosto. Nosso último encontro havia terminado com as palavras: "Você não é mais o homem por quem me apaixonei." Eu disse a mim mesmo que ela estava errada. Que eu não tinha escolha. Havia muito em jogo. Os investidores, o conselho, o futuro da empresa que estava apenas começando a decolar. Nunca liguei. Nunca respondi quando ela tentou contato. E eventualmente, ela parou de tentar. Como era o namoro de vocês? Perguntou Sofia diretamente, voltando-se para mim com a cabeça inclinada, curiosa. A pergunta me pegou desprevenido. Como explicar a uma criança de 9 anos a complexidade de um relacionamento adulto? Como descrever o amor, o companheirismo, mas também as divergências, os caminhos que se bifurcam? Era como um problema matemático perfeito, respondi finalmente. Aqueles que, quando resolvidos, revelam uma beleza que você nunca imaginou possível. Sofia sorriu, entendendo a metáfora. Então por que vocês terminaram? O brilho quente do sol paulistano agora enchia completamente a sala, criando um estranho contraste com a frieza da conversa. Lá fora, helicópteros cortavam o céu, transportando outros executivos como eu para seus compromissos de domingo. A cidade nunca parava. Eu nunca parava. Às vezes, mesmo os problemas mais perfeitos não têm soluções viáveis, respondi, sentindo o peso das palavras. Eu estava começando esta empresa. Trabalhava 20 horas por dia. Viajava constantemente. E sua mãe, ela queria mais do que migalhas de tempo e atenção. Você a amava? Perguntou Sofia, com a franqueza desconcertante que só as crianças possuem. Sim, respondi sem hesitar. Mais do que acreditei ser possível. Então por que escolheu a empresa? Uma pergunta de 9 palavras que desmantelou todas as minhas defesas. Por quê, de fato? A resposta pronta: porque precisava garantir nosso futuro, porque era meu sonho, porque estava mudando o mundo, soava vazia agora. Porque estava convencido de que não podia ter os dois, admiti finalmente.
E porque era jovem e tolo o suficiente para acreditar que o sucesso profissional me preencheria de uma forma que o amor não podia. Sofia assentiu, com uma sabedoria além de seus anos. E preencheu. Uma risada amarga escapou dos meus lábios. Não. Apenas criou um vazio maior. Eu nunca soube que Valentina estava grávida. E agora, olhando nos olhos desta criança, minha filha, percebi o que havia perdido. O que havia deixado para trás. Não apenas aniversários ou apresentações escolares. Mas os momentos silenciosos. As lições. O riso. Os pequenos, belos milagres de ser pai. Você se lembra do Jardim Botânico? Perguntou Sofia de repente, interrompendo meus pensamentos. Mamãe diz que vocês tinham um lugar especial lá. O Jardim Botânico de São Paulo. Nossa pequena fuga da cidade caótica. O banco sob a seringueira centenária onde Valentina costumava desenhar suas equações em um caderno especial enquanto eu falava sobre meus sonhos de criar uma empresa que revolucionaria o mercado. O banco sob a seringueira, murmurei, quase para mim mesmo. Ela ainda vai lá às vezes, disse Sofia. Nos meus aniversários. Diz que é um lugar mágico onde os números dançam. Números que dançam. Era assim que Valentina descrevia a matemática para seus alunos, não como equações rígidas, mas como entidades vivas, dançando em padrões elegantes. Ela havia sido professora assistente na USP quando nos conhecemos, encantando calouros com sua visão poética dos números. E o que aconteceu depois que vocês terminaram? Perguntou Sofia, seus olhos grandes e curiosos fixos em mim. Passamos os dedos pela linha do tempo dos últimos 10 anos. Contei a ela sobre como a empresa cresceu, se expandiu internacionalmente, se tornou um gigante tecnológico. Ela me contou sobre a carreira de Valentina, como se tornou professora titular da UFRJ, como publicou artigos premiados sobre teoria dos números, como finalmente decidiu entrar para o setor privado para garantir um futuro melhor para a filha. Mamãe sempre fala de você, disse Sofia em determinado momento. Não com raiva. Com saudade, acho. Ela guarda seus artigos. Os que saem nas revistas de negócios. Senti algo apertar em meu peito. A imagem de Valentina guardando notícias sobre mim, acompanhando minha carreira à distância, enquanto criava nossa filha sozinha, era quase insuportável. Ela nunca namorou depois de você, Sofia continuou, inocente da gravidade de suas revelações. Teve alguns encontros, mas nada sério. Ela diz que já teve seu grande amor. Fechei os olhos por um momento, deixando que a dor dessas palavras me atravessasse. Eu, por outro lado, havia tido relacionamentos superficiais, convenientes. Nada que ameaçasse minha dedicação ao trabalho. Ninguém que me fizesse questionar minhas escolhas como Valentina havia feito. E vocês? Como é sua vida com a sua mãe? Perguntei, ansioso para mudar o foco da conversa. Sofia se animou, falando sobre seu pequeno apartamento em Perdizes, sobre as noites de cálculo e violoncelo, sobre como a mãe estimulava sua curiosidade sem pressioná-la. Falou do colégio onde estudava, da Olimpíada de Matemática que havia vencido no ano anterior, do gato de estimação chamado Newton. Somos felizes, disse Sofia simplesmente. Mas às vezes mamãe chora quando acha que não estou vendo. Cada palavra era uma adaga. Valentina, forte, brilhante, corajosa Valentina, chorando sozinha enquanto a filha dormia. Eu podia visualizar a cena perfeitamente, ela sentada na varanda do apartamento, olhando para a cidade, talvez com uma taça de vinho, permitindo-se apenas naqueles momentos solitários sentir a ausência que eu havia deixado em sua vida. Ela é feliz no trabalho aqui? Perguntei, tentando avaliar se minha empresa ao menos proporcionava a ela um ambiente profissional satisfatório. Sim, respondeu Sofia. Ela diz que os desafios são estimulantes e que a equipe é excelente. Mas tem medo que você a descubra e a demita. Por que eu faria isso? Sofia deu de ombros. Passado complicado? Mamãe diz que algumas pessoas não gostam de encarar fantasmas. Tão sábia. Tão perspicaz. Como Valentina sempre foi.
Você também a vê chorando às vezes? Perguntou Sofia, agora estudando meu rosto com atenção. A pergunta me pegou desprevenido. Como assim? Pessoas solitárias têm um olhar, explicou ela. Mamãe chama de ao brilho ausente. Você tem isso nos olhos, mesmo quando sorri. Senti meu coração apertar com a observação precisa. Crianças veem o que adultos tentam esconder. Sofia havia identificado em minutos o que eu tentava negar há anos, que apesar de todo o sucesso, eu estava profundamente sozinho. Às vezes admiti, decidindo ser honesto com ela. O sucesso é barulhento, Sofia. Há sempre pessoas ao redor, executivos, investidores, funcionários. Mas no fim do dia, quando todos vão embora, sim, há um vazio. Sofia assentiu, satisfeita com minha honestidade. Mamãe diz que alguns vazios têm formas específicas, que não podem ser preenchidos com qualquer coisa. Valentina e suas metáforas perfeitas. Ela sempre soube traduzir sentimentos complexos em imagens simples e poderosas. Sua mãe sempre foi a pessoa mais sábia que conheci, disse, com um sorriso melancólico. Sofia parecia prestes a dizer algo quando ouvimos o som suave de passos no corredor. Ambos olhamos para a porta no mesmo instante. E então, ela estava lá. Valentina. 10 anos mais velha, mas ainda incrivelmente familiar. Os mesmos cabelos negros, agora com alguns fios prateados. Os mesmos olhos castanhos intensos, agora emoldurados por linhas finas que falavam de risos e preocupações. Vestia jeans simples e uma camisa azul clara, um crachá da empresa pendurado no pescoço. Estava parada na porta, imóvel, seus olhos fixos em mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar, surpresa, medo, nostalgia, tudo misturado em um olhar que me perfurava como tinha feito uma década atrás. André, ela disse suavemente, meu nome saindo de seus lábios como uma melodia há muito esquecida. Sofia, vá para a sala infantil, por favor, Valentina disse, sem tirar os olhos de mim, sua voz calma mas firme. Sofia olhou de Valentina para mim, claramente relutante em sair no momento mais interessante. Mas mamãe, estávamos conversando sobre agora, Sofia. Valentina insistiu, suavizando o tom. Preciso conversar com seu pai. Meu título, falado em voz alta pela primeira vez. Pai. Uma palavra tão simples e tão monumental. Sofia suspirou dramaticamente, como só crianças sabem fazer, mas obedeceu. Pegou sua mochila, deu-me um olhar curioso e depois abraçou a mãe rapidamente. Estarei na sala das crianças, disse ela, e então, surpreendentemente, voltou-se para mim. Você ainda vai estar aqui quando eu voltar? A pergunta pairou no ar, carregada de significados. Não era apenas sobre este momento, mas sobre todos os futuros momentos. Estava ela perguntando se eu permaneceria em sua vida após este encontro fortuito? Estarei, prometi, sentindo o peso daquela promessa. Sofia assentiu, aparentemente satisfeita, e saiu da sala, fechando a porta suavemente atrás de si. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Ficamos olhando um para o outro por um longo momento, uma década de ausência materializada no espaço entre nós. Ela é incrível, falei finalmente, quebrando o silêncio. Um sorriso breve iluminou o rosto de Valentina. Sim, ela é. O orgulho em sua voz era inconfundível. Então, o sorriso desapareceu, substituído por uma expressão séria. André, se você veio cobrar algo sobre o trabalho dela no sistema, não, interrompi rapidamente. Isso é brilhante. Ela encontrou uma solução que meus engenheiros seniores não conseguiram. Valentina relaxou visivelmente, aproximando-se para olhar o quadro. Ela tem uma mente extraordinária para padrões. Vê conexões que a maioria não consegue. Ela falava com o tom objetivo de uma cientista, mas o orgulho materno transbordava em cada palavra. Como você, observei. Ela me olhou brevemente, depois voltou sua atenção para as equações. Na verdade, ela combina nossas abordagens. Minha visão para padrões abstratos e sua obsessão por soluções pragmáticas. Estudei o quadro novamente, vendo agora o que Valentina apontava. Era verdade.
O método que Sofia desenvolveu era uma síntese perfeita de nossas diferentes abordagens para a matemática. Nossa filha havia, de alguma forma, reconciliado nossos estilos divergentes, encontrando harmonia onde nós não conseguimos. Não sabia que você trabalhava aqui, falei, ainda processando tudo. Há quanto tempo? 6 meses, respondeu Valentina, cruzando os braços defensivamente. Foi coincidência. Eu não estava te procurando, se é o que está pensando. Não pensei isso, respondi honestamente. Mas por que não me procurou quando soube? Valentina deu uma risada curta, sem humor, e dizer o quê, exatamente? Olá, lembra de mim? A mulher que você deixou 10 anos atrás? Ah, e temos uma filha. Ela sacudiu a cabeça. Achei melhor manter distância. Esta empresa é enorme. Pensei que nunca nos cruzaríamos. Fiquei em silêncio, absorvendo suas palavras. Ela estava certa, claro. Que direito eu tinha de esperar qualquer contato? Como você entrou para a divisão de segurança? Perguntei, mudando ligeiramente o assunto. Depois que Sofia nasceu, comecei a aplicar teoria dos números à criptografia, explicou ela. Publiquei alguns artigos, ganhei reconhecimento na área. Quando decidimos mudar para São Paulo, sua empresa estava contratando. Nossa divisão de segurança tem sorte de ter você, disse sinceramente. Você sempre foi brilhante. Valentina desviou o olhar, desconfortável com o elogio. Por que estamos tendo esta conversa, André? O que você quer? A pergunta direta me pegou desprevenido, embora devesse tê-la esperado. Valentina nunca foi de rodeios. Quero conhecer minha filha, respondi, a verdade simples e nua. Quero compensar o tempo perdido. Compensar? Valentina repetiu, seu tom agora mais duro. Você acha que pode simplesmente aparecer e compensar 10 anos de ausência? Não, admiti. Sei que não posso recuperar o que perdi. Mas posso estar presente daqui para frente. Se você permitir. Valentina ficou em silêncio por um longo momento, me estudando com aquele olhar que eu conhecia tão bem, analítico, calculando variáveis, avaliando probabilidades. E se ela se apegar a você e você desaparecer novamente? Perguntou finalmente. E se seus preciosos investidores marcarem uma reunião no dia da apresentação escolar dela? E se a bolsa cair quando for o aniversário dela? Sua voz tremia ligeiramente agora. Não posso permitir que você entre na vida dela apenas para desapontar, André. Ela merece mais que isso. Suas palavras eram como lâminas, precisas e dolorosas porque carregavam verdades que eu não podia negar. Era exatamente o tipo de pessoa que eu havia sido, priorizando o trabalho acima de tudo e todos. Estou pedindo uma chance, falei, mais humilde do que jamais estive. Sei que não mereço. Sei que falhei com vocês duas. Mas a Sofia, eu acabei de conhecê-la e já sinto que ela mudou algo dentro de mim. Valentina desviou o olhar, olhando pela janela para a cidade que despertava. Ela tem esse efeito nas pessoas, disse suavemente. Aproximei-me da janela, mantendo uma distância respeitosa, mas querendo estar mais perto dela. Perguntei a Sofia como vocês vieram parar aqui, continuei. Você deixou o Rio, sua carreira acadêmica. A vida acadêmica não paga tão bem, respondeu Valentina pragmaticamente. Sofia está crescendo. Queria dar a ela melhores oportunidades, melhores escolas. Assenti, compreendendo. Sempre admirei esse lado prático de Valentina, sua capacidade de tomar decisões difíceis quando necessário. Como ela descobriu sobre mim? Perguntei. Sofia mencionou que sabia quem eu era. Valentina suspirou. Ela viu sua foto em uma revista ano passado. Notou o sobrenome. É uma criança observadora. Um sorriso relutante. Eu nunca escondi você dela. Disse que seu pai era um homem brilhante que estava ocupado mudando o mundo. Que não era sua culpa não estar presente. Senti um nó na garganta. Você não me odiava o suficiente para envenenar a mente dela contra mim?
Não se trata de ódio, André, respondeu Valentina, finalmente olhando diretamente para mim. Nunca foi. Foi sobre escolhas. Você fez as suas, eu fiz as minhas. Observei seu rosto, tão familiar e ainda assim diferente. Uma década havia deixado marcas em nós dois. Em mim, eram linhas de preocupação, consequências de infinitas decisões executivas. Nela, eram marcas de riso e expressão, testemunhas de uma vida vivida plenamente, apesar das dificuldades. Eu a culpo por não ter me contado, perguntei, a pergunta que vinha me atormentando desde que descobri sobre Sofia. Valentina pareceu surpresa. Você, não está furioso comigo? Como poderia? Respondi honestamente. Eu desapareci, Valentina. Parei de atender suas ligações. Mudei meu número. Você tentou me alcançar? Houve uma longa pausa. Sim, admitiu finalmente. Nos primeiros meses. Quando descobri que estava grávida. Fechei os olhos, sentindo o peso daquela revelação. Sinto muito, murmurei. Mais do que posso expressar. Foi há muito tempo, Valentina disse suavemente. Olhei novamente para o quadro branco, para a solução brilhante que Sofia havia criado. Ela me perguntou meu nome e falei, lembrando o momento. Não o nome que já sabia, mas como me chamo. E então ela me mostrou isso, apontei para o quadro. Como ela sabia resolver este problema específico? Um sorriso enigmático passou pelo rosto de Valentina. Ela tem acesso ao meu computador de trabalho às vezes. Provavelmente viu os relatórios, conectou os pontos. Não acha que é extraordinário? A forma como ela reescreveu o algoritmo é revolucionária. Valentina assentiu. Sofia tem um dom para ver além das soluções convencionais. Ela não se limita pelos métodos estabelecidos. Como você, observei. Como nós dois, corrigiu Valentina. Sua tendência a quebrar regras e a minha capacidade de ver padrões abstratos. Uma combinação perigosa. Sorri com a observação. Era verdade. Sempre fomos assim, ela vendo a beleza abstrata da matemática, eu buscando formas de aplicá-la para resolver problemas práticos. Opostos complementares. Sofia me mostrou o que fez e expliquei, apontando para as partes específicas do algoritmo. Como ela reverteu um algoritmo que passei anos aperfeiçoando e o tornou melhor. Meu orgulho se agitou por um segundo, mas depois se transformou em algo mais humilde. Eu não estava apenas olhando para a genialidade, estava olhando para a herança. Não era apenas inteligência, já era legado. Valentina aproximou-se do quadro, seus olhos estudando as equações com atenção profissional. Ela simplificou o caminho recursivo, observou, apontando para uma seção específica. Reduziu a complexidade de n ao quadrado para o n log n. Isso é impressionante. É mais que impressionante, respondi, maravilhado. É uma abordagem totalmente nova. Ficamos ali, lado a lado, dois matemáticos admirando o trabalho de nossa filha. Por um momento, era como se o tempo tivesse retrocedido. Nós dois em pé em um quadro na USP, debatendo abordagens para um problema desafiador, completando os pensamentos um do outro, encontrando beleza na lógica pura. André, Valentina falou finalmente, sua voz séria. O que você realmente quer desta situação? Seja honesto, por favor. Respirei fundo, organizando meus pensamentos. Quero conhecer minha filha. Quero ser parte da vida dela. Não estou pedindo para você mudar nada na rotina de vocês. Não estou tentando assumir controle ou impor minha presença. Só quero estar presente. Se ela me aceitar. Se você permitir. Valentina me estudou por um longo momento. E seu trabalho? Sua empresa? Você mal tem tempo para respirar, pelo que leio nos jornais. Posso mudar isso? Respondi com convicção. Na verdade, preciso mudar isso. Construí algo que agora funciona sem mim microgerenciando cada detalhe. Tenho vice-presidentes competentes. Posso delegar mais.
Já ouvi isso antes, Valentina comentou, com um leve tom de ceticismo. Desta vez é diferente, insisti. Desta vez, não é sobre uma promessa para salvar um relacionamento. É sobre minha filha. Uma filha que nem sabia que existia até hoje, mas que já amo mais do que pensei ser possível. Algo no rosto de Valentina suavizou ligeiramente ao ouvir minhas palavras. Ela é fácil de amar, disse baixinho. Como a mãe dela, as palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Nossos olhares se encontraram por um instante, e algo antigo e familiar cintilou entre nós. Então Valentina desviou o olhar, quebrando o momento. Devemos buscar Sofia, disse ela pragmaticamente. Ela deve estar ansiosa para saber o que aconteceu. Assenti, respeitando sua decisão de mudar o assunto. Enquanto caminhávamos para a porta, Valentina parou subitamente. André, disse ela, sem olhar para mim. Não prometa nada a ela que não possa cumprir. Seria mais cruel aparecer e desaparecer do que nunca ter aparecido. Entendo, respondi, sentindo o peso e a responsabilidade daquele momento. Não vou desapontá-la. Nem a você, novamente. Valentina assentiu uma vez, e então saímos juntos da sala, em direção a um futuro que nenhum de nós havia previsto em nossos cálculos mais precisos. Encontramos Sofia na sala. Infantil, debruçada sobre outro quadro branco, rodeada por algumas outras crianças, filhos de funcionários que, como Valentina, precisavam trabalhar naquele domingo. Ela não nos viu imediatamente, absorta em explicar algum conceito matemático para um menino mais velho, que a observava com uma mistura de confusão e admiração. Então você percebe que a sequência de Fibonacci aparece em praticamente tudo na natureza, ela dizia animadamente, desenhando espirais enquanto falava. Nas conchas, nas pétalas das flores, até no jeito que as sementes crescem nos girassóis. Sofia, chamou Valentina suavemente. Ela se virou, seu rosto iluminando-se ao nos ver. Seus olhos saltaram de Valentina para mim, claramente procurando algum sinal do que havíamos conversado. Havia uma vulnerabilidade naquele olhar que apertou meu coração, a esperança cautelosa de uma criança que tentava não parecer muito ansiosa. Está na hora de irmos, disse Valentina. Já terminei o que precisava fazer. Vocês dois conversaram? Perguntou Sofia diretamente, abandonando o quadro e se aproximando. Sim, respondeu Valentina, trocando um olhar comigo. Temos muito o que conversar, mas talvez seja melhor em outro lugar. Posso sugerir algo? Intervim cautelosamente. Valentina assentiu, e continuei. Há uma cafeteria aqui perto, na Alameda Santos. Eles servem um brunch excelente aos domingos. Se vocês não tiverem outros planos. Sofia olhou para a mãe, esperançosa. Podemos ir, mamãe? Por favor? Vi Valentina hesitar brevemente, mas o olhar ansioso de Sofia deve ter sido decisivo. Tudo bem, concordou finalmente. Deixe-me apenas pegar minhas coisas na minha estação de trabalho. Valentina nos deixou por alguns minutos, e fiquei a sós com Sofia novamente. Ela se aproximou do quadro onde havia estado trabalhando, começando a apagar suas equações. O que você estava explicando para aquele garoto? Perguntei, genuinamente curioso. Ah, o Lucas, ela sorriu. Ele tem 12 anos e odeia matemática. Estava mostrando a ele como a matemática existe em coisas que ele acha legais, como na natureza e nos jogos de videogame que ele gosta. E funcionou. Sofia deu de ombros. Um pouco. Ele pelo menos parou de dizer que matemática é inútil. Sorri, reconhecendo nela a mesma paixão que Valentina sempre teve por compartilhar o conhecimento, por fazer os outros verem a beleza nos números que ela via tão claramente. Você é uma boa professora, comentei. Aprendi com a mamãe, respondeu ela simplesmente. Então, mudando de assunto abruptamente, vocês brigaram? A pergunta direta me pegou desprevenido. Não, respondi honestamente. Foi uma conversa, difícil, mas não brigamos. E vocês vão voltar a ficar juntos? Perguntou ela, com a franqueza desconcertante das crianças. Tomei fôlego, escolhendo minhas palavras com cuidado.
Sofia, relacionamentos adultos são complicados. Sua mãe e eu temos muito a resolver, muitas conversas pela frente. O importante agora é que eu quero fazer parte da sua vida, se você me permitir. Sofia me estudou com aquele olhar avaliativo que já reconhecia, tão semelhante ao de sua mãe. Eu gostaria disso, disse finalmente, com uma seriedade que parecia além de seus anos. Valentina retornou nesse momento, e descemos juntos até o estacionamento. Sugeri que fossemos no meu carro, mas Valentina preferiu que cada um usasse o seu, encontrando-nos na cafeteria. Entendi sua hesitação, ela ainda estava estabelecendo limites, mantendo sua independência. Era justo. 20 minutos depois, estávamos sentados em uma mesa na área externa da cafeteria, o agradável sol de outono paulistano criando uma atmosfera quase surreal para aquele encontro improvável. Fizemos nossos pedidos, cappuccino para Valentina, suco de laranja para Sofia, café preto para mim, e então veio um silêncio desconfortável. Então, Sofia começou, olhando de um para o outro, agora que vocês dois não estão mais sozinhos comigo, ninguém vai falar nada? Valentina e eu trocamos olhares constrangidos, e então, surpreendentemente, começamos a rir ao mesmo tempo. A tensão que pairava sobre a mesa diminuiu um pouco. Sua filha não tem papas na língua, comentou Valentina, ainda sorrindo. Aparentemente, ela herdou a franqueza da mãe, respondi, retribuindo o sorriso. Sofia olhava de um para o outro, claramente satisfeita por ter quebrado o gelo. Vocês dois são estranhos, declarou. Adultos são complicados demais. O garçom chegou com nossas bebidas, e também com os bolos e sanduíches que havíamos pedido. A comida proporcionou uma distração bem-vinda, dando-nos algo para fazer enquanto tentávamos navegar aquela situação inusitada. Sofia me contou que você continua tocando violoncelo, comentei, tentando iniciar uma conversa mais leve. Valentina assentiu. Ajuda a limpar a mente depois de um dia difícil. Ela toca bar para mim todas as noites, Sofia acrescentou, mordendo um pedaço de bolo de cenoura. As suítes para violoncelo solo. A número 3 sempre foi minha favorita, lembrei, o comentário escapando naturalmente. Valentina me olhou com uma expressão levemente surpresa. Você se lembra disso? Lembro de tudo, Val, respondi suavemente, usando o apelido que só eu usava. Ela desviou o olhar, mexendo seu cappuccino. Muita coisa mudou em 10 anos. Algumas coisas não mudam, insisti gentilmente. Como o fato de que você ainda tem o melhor ouvido para bar que já conheci. Sofia nos observava como quem assiste a um jogo de tênis particularmente interessante, seus olhos indo de um para o outro. Vocês dois ainda se gostam, declarou com a convicção absoluta que só uma criança pode ter, Sofia. Valentina repreendeu, corando levemente. É verdade, Sofia deu de ombros, imperturbavelmente. Dá para ver pelo jeito que vocês se olham quando acham que o outro não está vendo. Senti meu próprio rosto esquentar. Era desconcertante ser lido tão facilmente por uma criança de 9 anos. Vamos mudar de assunto, sugeriu Valentina firmemente. André, Sofia me contou que vocês discutiram o algoritmo que ela estava desenvolvendo. Agarrei a mudança de assunto com gratidão. Sim, ela encontrou uma solução para um problema que estamos enfrentando há meses. É realmente impressionante. Não foi tão difícil, Sofia comentou, com uma modéstia que não combinava com suas palavras. Só percebi que vocês estavam complicando demais. Rimos da sua avaliação direta. O Brant continuou assim, com conversas sobre matemática, sobre as aulas de Sofia, sobre a adaptação delas a São Paulo depois de anos no Rio. Era surpreendentemente fácil, como se fôssemos uma família normal aproveitando um domingo juntos. E essa ilusão momentânea de normalidade trouxe à tona uma onda de arrependimento tão forte que quase me deixou sem fôlego. O que eu havia perdido todos esses anos? Enquanto Sofia estava distraída examinando o aquário decorativo da cafeteria, aproveitei para falar com Valentina em voz baixa. Precisamos conversar mais, disse. Só nós dois. Há muitas coisas que preciso dizer a você. Valentina estudou meu rosto por um momento. O que você quer dizer, exatamente?
As desculpas que nunca te dei, respondi honestamente. Explicações que você merece. Não estou tentando reacender nada, Val. Só quero limpar o ar entre nós, para que possamos seguir em frente, pelo bem de Sofia. Ela assentiu lentamente. Tudo bem, concordou finalmente. Podemos marcar algo durante a semana. Encontrei o número de Valentina naquela noite, depois que elas foram embora. Minhas mãos tremeram ao discar. Quando ela atendeu, houve uma longa pausa. Nem precisei me apresentar. Você a encontrou, ela disse suavemente. Sim, sussurrei. E percebi que perdi mais do que jamais soube que tinha. A conversa fluiu naturalmente, apesar da inicial hesitação. Marcamos de nos encontrar na quarta-feira à noite, num restaurante pequeno e discreto em Pinheiros, perto de onde ela morava. Sofia ficaria com a vizinha, uma senhora aposentada que frequentemente cuidava dela quando Valentina precisava sair. Na quarta-feira, cheguei cedo ao restaurante, nervoso como um adolescente em seu primeiro encontro. Era um lugar aconchegante, com iluminação suave e mesas suficientemente distantes para garantir privacidade. Escolhi um vinho que sabia que Valentina gostava, um Carmenere chileno que havíamos descoberto juntos anos atrás. Ela chegou pontualmente às 8, vestindo um vestido simples azul marinho e o cabelo preso num coque despretensioso. Linda na sua simplicidade, como sempre foi. Você lembrou, comentou ela ao ver a garrafa de vinho, um pequeno sorriso nos lábios. Como eu disse, lembro de tudo, respondi, puxando a cadeira para ela. Fizemos nossos pedidos, e então veio o momento que eu tanto temia e necessitava. Era a hora das verdades. Val, comecei, respirando fundo. Nunca me desculpei adequadamente pelo que fiz. Pelo modo como desapareci da sua vida. Ela tomou um gole de vinho, seus olhos nunca deixando os meus. Não, você nunca se desculpou. Eu estava errado, admiti, as palavras saindo com dificuldade. Tão consumido pela ambição que convenci a mim mesmo que não havia espaço para mais nada. Que relacionamentos eram distrações. Que eu poderia ter sucesso ou ter amor, mas não os dois. Valentina ouviu em silêncio, seu rosto uma máscara de calma estudada, mas seus olhos traíam uma tempestade de emoções. Quando você tentou me contatar depois que terminamos, eu sabia que era importante. Mas estava no meio de uma rodada crucial de investimento, e convenci a mim mesmo que responderia depois. E depois nunca chegou. Tentei por 3 meses, Valentina disse suavemente. 3 meses, André. Ligações, e-mails, até fui ao seu escritório uma vez. Seu assistente me disse que você estava muito ocupado para me ver. A vergonha me atingiu como um soco físico. Eu não sabia disso. Juro que não sabia que você tinha ido lá. Não importa agora, ela suspirou. O que está feito, está feito. Importa para mim, insisti. Quero que você saiba que nunca teria ignorado deliberadamente se soubesse que estava grávida. Fui egoísta, obsessivo com trabalho, emocionalmente imaturo, tudo isso. Mas não teria abandonado minha própria filha conscientemente. Conversamos até tarde. Houve dor. Houve longos silêncios. Mas não havia raiva, apenas a dor silenciosa de 2 pessoas que um dia se amaram profundamente, tentando entender a distância que o tempo havia cavado entre nós. Perguntei por que ela nunca me contou depois que Sofia nasceu. Você estava ido, ela disse. E eu precisava protegê-la. Ela me contou sobre a gravidez difícil, sobre o apoio que seus pais deram, sobre como conseguiu terminar seu doutorado mesmo com um bebê recém-nascido. Falou dos primeiros passos de Sofia, de como ela começou a mostrar aptidão para números antes mesmo de falar fluentemente. Pensei em te procurar quando ela tinha uns 3 anos, confessou Valentina. Cheguei a redigir um e-mail. Mas então li sobre sua expansão internacional, sobre o quão ocupado você estava 24 horas por dia, 7 dias por semana, como a revista dizia. Decidi que era melhor deixar como estava. Entendo sua decisão, falei, sentindo o peso de minhas escolhas passadas. E respeito. Você fez o que achava melhor para Sofia.
Ela sempre perguntou sobre você, Valentina continuou. Desde pequena. Não podia esconder que ela tinha um pai. Então contei a verdade, de forma que ela pudesse entender. Que você era um homem brilhante que estava construindo algo importante. Você podia ter dito a ela que eu era um canalha que abandonou vocês duas, observei. Valentina sorriu tristemente. Que bem isso faria? Criar uma criança com rancor contra o próprio pai? Sofia precisava de uma narrativa que a permitisse crescer com autoestima intacta, não se sentindo rejeitada. A sabedoria daquela mulher nunca deixava de me surpreender. Enquanto eu construía um império comercial, ela construía algo muito mais precioso e duradouro, o bem-estar emocional de nossa filha. Não pedi perdão. Não o merecia ainda. Mas pedi uma segunda chance, não como amante, nem mesmo como parceiro, mas como pai. Ela é brilhante, disse Valentina. Mas ainda é uma criança. Não apareça agora só para desaparecer depois. Fique. Faça valer a pena. E eu sabia, com mais certeza do que qualquer previsão trimestral, que eu faria. Semanas se transformaram em meses. Reestruturei minha agenda. Deleguei responsabilidades. Abri mão do controle. Foi doloroso no início, como desaprender a respirar. Mas, lentamente, minhas prioridades começaram a mudar. Comecei a buscar Sofia na escola às terças e quintas. Construímos quebra-cabeças juntos. Ela me mostrou seu café favorito perto da escola, onde tomávamos chocolate quente nas tardes mais frias. Conheci seus amigos. Rimos muito. Os primeiros encontros foram um pouco desajeitados, ambos tateando os limites dessa nova relação. Sofia, com sua franqueza característica, me bombardeava com perguntas sobre minha infância, sobre como conheci sua mãe, sobre meu trabalho. Respondia a tudo honestamente, adequando apenas o nível de complexidade à sua idade. Surpreendentemente, ela estava mais interessada nas minhas falhas do que nos meus sucessos. Você já errou alguma fórmula importante? Perguntou-me certa vez, enquanto caminhávamos pelo Parque Ibirapuera em uma tarde de sábado. Muitas vezes, admiti. Uma vez, no início da empresa, um erro de cálculo nos custou quase R$500 mil. Seus olhos se arregalaram. E o que aconteceu? Aprendi a sempre verificar 2 vezes. E a confiar na minha equipe para revisar meu trabalho. Ela assentiu. Como? Se estivesse arquivando aquela informação para uso futuro. Mamãe diz que os erros são os melhores professores. Sua mãe está certa. Como sempre. Com o tempo, estabelecemos uma rotina. Jantares às terças, parque aos sábados, e sempre que possível, eu assistia às aulas de piano que ela havia começado recentemente. Era um instrumento diferente do que sua mãe tocava, mas Sofia explicou que gostava da ideia de criar seu próprio caminho musical. Valentina e eu também encontramos um novo ritmo. Não éramos um casal novamente, havia muita água sob a ponte para isso, mas desenvolvemos uma parceria de coparentalidade que funcionava surpreendentemente bem. Mensagens de texto sobre a agenda de Sofia, jantares ocasionais os 3 juntos, e conversas francas sobre a educação e o futuro de nossa filha. Um domingo, cerca de 3 meses após nosso reencontro, Sofia me surpreendeu ao trazer outro problema matemático. Estávamos no meu apartamento na Vila Nova Conceição, onde eu havia montado um pequeno escritório para ela, com quadro branco e todos os materiais que pudesse precisar. Sentei-me ao seu lado, coçando a cabeça diante da complexidade do problema. Você vai me superar, brinquei. Ela sorriu com malícia. Já superei. E estranhamente, não doeu, me encheu de orgulho. Porque pela primeira vez, eu não estava construindo um legado em salas de reunião, estava construindo em casa. Sabe o que é mais legal em resolver problemas com você? Perguntou Sofia, enquanto trabalhávamos juntos. O quê? Você não me trata como uma criança. Não simplifica demais as coisas. Sorri, lembrando como eu mesmo odiava quando adultos condescendiam comigo quando era pequeno. Você não pensa como uma criança, Sofia.
seria um desserviço tratar sua mente assim. Ela sorriu, satisfeita, e voltou ao problema. Observei-a trabalhar, maravilhado mais uma vez com seu processo de pensamento, tão metódico e ainda assim criativo. Quebrava regras com propósito, não por rebeldia, mas porque via caminhos que outros não viam. No trabalho, as coisas também mudaram. Não apenas minha agenda, mas minha abordagem inteira à liderança. Percebi que microgerenciar não apenas me consumia, mas sufocava o potencial da minha equipe. Comecei a confiar mais, a delegar genuinamente, a focar na estratégia em vez de me perder em cada detalhe operacional. Para minha surpresa, a empresa não apenas sobreviveu sem minha supervisão constante, prosperou. Meus vice-presidentes, finalmente livres para tomar decisões sem minha interferência a cada passo, trouxeram novas ideias, implementaram melhorias que eu resistia há anos. Nossa cultura corporativa tornou-se mais saudável. A rotatividade diminuiu. Você parece diferente, comentou meu CFO durante uma reunião. Mais equilibrado. Tenho uma boa professora, respondi, pensando em Sofia. Não foi um caminho sem obstáculos. Houve dias em que emergi de uma série de reuniões para encontrar 3 chamadas perdidas de Valentina sobre alguma atividade de Sofia que esqueci. Houve noites em que o trabalho se estendeu além do planejado, forçando-me a cancelar compromissos com minha filha. A cada falha, sentia o gosto amargo da culpa, o medo de estar repetindo antigos padrões. Mas a diferença estava em como reagia a esses deslizes. Em vez de racionalizar e seguir em frente, parava tudo para fazer reparações. Ligava para Sofia, explicava a situação honestamente, e sempre, reagendava o compromisso perdido. Aos poucos, esses lapsos foram se tornando mais raros. Você está mesmo tentando, observou Valentina certa noite, quando a encontrei para buscar Sofia após um jantar de negócios que se estendeu. Não era uma pergunta, mas uma constatação surpresa. Prometi que seria diferente desta vez, respondi simplesmente. Na empresa, implementei mudanças que nunca teria considerado antes. Horas mais flexíveis para pais e mães. Um espaço infantil mais elaborado para dias em que os funcionários precisavam trazer os filhos. Políticas de licença parental que iam muito além do exigido por lei. Ironicamente, essas mudanças familiares aumentaram nossa taxa de retenção de talentos e nossa produtividade. 6 meses depois daquele domingo fatídico, Sofia teve uma apresentação importante na feira de ciências da escola. Reconfigurei toda a minha agenda para estar lá, incluindo adiar uma reunião com investidores internacionais. Minha antiga versão teria considerado isso impensável. Minha nova versão não podia imaginar estar em qualquer outro lugar. O projeto dela, previsivelmente, era sobre matemática, uma demonstração de como padrões fractais aparecem na natureza. Mas havia também música, ela programou um algoritmo que traduzia equações em melodias. A combinação perfeita de seus 2 pais. Estamos orgulhosos de você, falei depois, os 3 tomando sorvete para celebrar. O nós saiu naturalmente, e Valentina não contestou. Vocês 2 vão voltar a namorar? Perguntou Sofia abruptamente, lambendo seu sorvete de chocolate. Valentina e eu trocamos olhares surpresos. Era uma pergunta que pairava no ar há semanas, mas que nenhum de nós adultos tinha coragem de abordar. Sofia, é complicado, começou Valentina cuidadosamente. Por quê? Vocês gostam um do outro. Dá para ver. Gostar de alguém nem sempre é suficiente, expliquei gentilmente. Sua mãe e eu temos história. E construímos vidas separadas ao longo de 10 anos. Sofia revirou os olhos com a impaciência típica da sua idade. Adultos complicam tudo. Rimos da sua frustração, e o momento passou. Mas a pergunta permaneceu comigo. Ao longo dos meses, Valentina e eu havíamos de fato nos aproximado. Não apenas como copais, mas como amigos redescobertos. Às vezes, nossos olhares se demoravam um pouco mais. Às vezes, nossas mãos se tocavam brevemente ao passarmos objetos. Pequenos momentos que acendiam velhas memórias. Uma noite, depois de levarmos Sofia a um concerto na Sala São Paulo,
Ficamos sozinhos quando ela correu para conversar com uma colega de escola que encontrou por acaso. Você acha que ela está certa? Perguntei suavemente a Valentina. Estamos complicando demais as coisas. Valentina olhou para mim, seus olhos refletindo as luzes do saguão. Talvez, admitiu ela. Mas complicar também é parte de ser adulto. Temos histórias, bagagens, medos. E segundas chances. Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Às vezes, não forçamos nada. Deixamos que o tempo, esse recurso que eu antes considerava apenas algo a ser otimizado, fizesse seu trabalho. Sofia, obviamente, ficou encantada quando começamos a ter jantares apenas nós dois. Comentou que era matematicamente inevitável e parecia excessivamente satisfeita consigo mesma. Um ano depois daquele domingo na empresa, minha vida havia mudado completamente. Ainda era CEO, ainda liderava uma empresa de tecnologia bem-sucedida. Mas não era mais apenas isso. Era pai. Era parceiro, de novo, lentamente. Era alguém que finalmente entendia que planilhas e métricas de desempenho não são nada se não houver alegria e conexão humana real. Numa tarde de domingo particularmente ensolarada, voltamos ao Jardim Botânico, os três. Ao nosso antigo banco sob a seringueira centenária. Sofia correu para explorar, dando-nos um momento a sós, com uma descrição surpreendente para seus 10 anos. Você acredita em fórmulas para a vida? Perguntei a Valentina, enquanto observávamos Sofia à distância, examinando uma bromélia com interesse científico. Como assim? Equações que explicam como tudo funciona. Como tomar as decisões certas. Valentina sorriu, aquele sorriso que sempre me desarmava. Acho que a vida é mais como um problema de otimização não linear com restrições desconhecidas. Você nunca tem todas as variáveis. Muito poético para uma matemática, brinquei. Aprendi com nossa filha, respondeu ela, enfatizando o nossa de uma forma que aqueceu meu coração. Ela me ensinou que às vezes é preciso quebrar o problema em partes menores. Resolver um dia de cada vez. Assentimos em silêncio, observando Sofia retornar correndo, cabelos ao vento, um pequeno caderno na mão onde havia desenhado algo que queria nos mostrar. A empresa sobreviveu sem que eu a microgerenciasse. Minha vida, entretanto, havia realmente começado a viver. Às vezes, Valentina se juntava a nós em nossos passeios de fim de semana. Trocávamos sorrisos discretos, como duas pessoas admirando um amanhecer que achavam que nunca mais viriam. E enquanto Sofia se apoiava em meu ombro, resolvendo outro problema, percebi, esta era a fórmula que eu havia procurado durante todo esse tempo. Sabe o que é engraçado? Comentei com Valentina enquanto caminhávamos de volta, Sofia alguns passos à frente, absorta em contar os padrões nas folhas que havia coletado. O quê? Passei a vida tentando controlar variáveis, eliminar incertezas, construir algo perfeito e previsível. E a coisa mais valiosa que já encontrei foi completamente imprevisível. Um domingo inesperado. Uma sala de conferência onde não deveria haver ninguém. Uma criança que não sabia que existia. Valentina pegou minha mão discretamente, um gesto que ainda era novo, mas que parecia tão natural quanto respirar. Isso é chamado de serendipidade, ela disse suavemente. Algumas das maiores descobertas matemáticas aconteceram assim. Não seguindo o caminho planejado, mas reconhecendo a beleza no desvio. Sofia se virou naquele momento, sorrindo ao nos ver de mãos dadas. Não disse nada, mas seu sorriso falava volumes. Ela havia resolvido essa equação antes de nós. A empresa continuou crescendo, lançando novos produtos, abrindo escritórios em novos países. Mas agora era apenas uma parte da minha vida, não sua totalidade. Os dias não se misturavam mais com as noites. As paredes da sala de reuniões não eram mais familiares que as do meu lar. E minha mente não era mais uma planilha de prazos, lucros e projeções. Bem, talvez ainda fosse, um pouco. Alguns hábitos são difíceis de quebrar. Mas agora havia espaço para muito mais, para recitais de piano e feiras de ciências,
para discussões sobre fractais no café da manhã e para melodias de violoncelo ao anoitecer. Para uma família que encontrou seu caminho de volta, através de números que, como sempre acreditei, não mentem.